Hoje vamos falar de uma ferramenta que é super simples, mas que pode ser mesmo transformadora para lidar com as frustrações do dia-a-dia. É a chamada teoria Deixa-os, que a Mel Robbins popularizou. E acreditem, é uma daquelas ideias que tem o poder de mudar completamente a forma como encaramos as coisas. Quem nunca passou por isto, não é? Aquele dia que está a correr lindamente, até que de repente acontece alguma coisa. Algo ou alguém totalmente fora do nosso controlo e pronto, estraga tudo. E aquele sentimento de impotência que fica é mesmo desgastante. E estas fontes de stress, bem, são universais, não é? Estamos a falar de coisas tão banais como ficar preso no trânsito, apanhar com gente mal educada, ter o chefe que está sempre a controlar tudo ao pormenor, ou até sentir aquela pressão, aquele julgamento da nossa própria família. São estas pequenas batalhas que vamos travando todos os dias e que, no fim de contas, nos roubam energia. E olhem, esta citação do filósofo Epiteto resume isto na perfeição. A ideia central é que o verdadeiro poder não está em tentar mudar o que se passa à nossa volta. Isso é uma batalha perdida. O poder está, isso sim, em dominar a nossa própria reação aos acontecimentos. E é precisamente aqui, nesta ideia, que a teoria Deixa-os ganha toda a sua força. E a origem desta teoria é no mínimo surpreendente. É que tudo isto nasceu, imaginem só, no meio do caos de uma noite de baile de finalistas. Ok, vamos lá imaginar o cenário. Temos 20 adolescentes, todos de traje a rigor, prontos para o baile. Lá fora, uma chuva torrencial. E o plano para o jantar? Aquele que toda a gente achava que estava tratado? Pois, afinal não existia. Estava montado o cenário para o desastre. E claro, como seria de esperar, os pais, incluindo a própria Mel Robbins, entraram logo em modo de controle total. Agarraram nos telemóveis, a ligar para todo lado, numa corrida desesperada para arranjar uma solução. Aquela pressão de ter de salvar a noite, sabem? É aquele instinto que todos temos de querer resolver tudo, de tomar as rédeas. E é então que, no meio daquele pânico todo, a filha de Mel Robbins vira-se para ela e diz uma coisa muito simples. Mãe, para! Apenas deixe-os. E pensa nisto. Foi uma autêntica revelação. Deixar que eles resolvessem. Deixar que eles descobrissem o que fazer. Deixar que tivessem a noite deles, mesmo que não fosse a noite perfeita que os pais tinham imaginado. E foi ali, naquele momento, que esta teoria nasceu. É incrível como um momento tão simples deu origem a uma filosofia de vida tão poderosa, não é? Vamos então perceber exatamente o que é esta teoria e como é que ela funciona na prática. Então, no fundo, o que é isto da teoria Deixa-os? É muito simples. Consiste em largar, em abandonar aquela necessidade que temos de controlar o que as outras pessoas fazem, dizem ou pensam. E, em vez disso, canalizar essa energia toda para a única coisa que nós podemos de facto controlar, a nossa própria resposta. Esta imagem ilustra isto de uma forma genial. Pensem nisto como uma balança. Quando tentamos controlar os outros, colocamos-nos nesta posição. O nosso bem-estar, o nosso humor, fica completamente dependente das ações deles. Se eles fazem uma coisa que não gostamos, pumba, o nosso humor afunda. E é aí que nos começamos a sentir inferiores, inseguros, postos de lado. E este contraste aqui é brutal. De um lado, temos a tentativa de controlar os outros. O resultado? Stress, frustração. Sentimos mal, gastamos uma energia louca. Do outro lado, temos o controle da nossa própria reação. E o que é que isso nos traz? Paz, liberdade, protege a nossa energia. A escolha, vista assim, parece óbvio, não é? Mas todos sabemos que pôr isto em prática é um exercício constante. Mas então, o que é que isto significa na prática? Este deixá-los? Bem, significa isto. Deixa-os estar errados a nosso respeito. Deixa-os subestimarmos. Deixa-os ter as opiniões deles. Deixa-os não nos convidarem. Deixa-os interpretar-nos mal. E por vezes o mais difícil de tudo. Deixa-os ir. A ideia não é lutar contra isto. É aceitar e seguir em frente, com o foco no nosso caminho. Até agora falamos de pequenas frustrações. Mas vamos levar isto a um nível mais profundo. Como é que esta teoria se aplica a desafios bem maiores? Como, por exemplo, o medo. Aquele medo avassalador do julgamento dos outros. Se pararmos para pensar, qual é um dos maiores obstáculos na vida de tanta gente? É precisamente este, o medo do que os outros vão pensar. É um medo que pode ser absolutamente paralisante. Pode impedir-nos de seguir os nossos sonhos, de alcançar os nossos objetivos, de sermos quem realmente somos. E a própria Mel Robbins conta uma história muito pessoal sobre isto. Durante dois anos inteiros, ela não promoveu o negócio dela nas redes sociais. E porquê? Simplesmente porque tinha medo do que os amigos e a família iam pensar. Ela imaginava-os a dizer, mas quem é ela para andar a dar conselhos? Esta citação dela é uau. Resume o problema na perfeição. No momento em que damos mais importância ao que os outros podem pensar do que aos nossos próprios objetivos, estamos na verdade a entregar o nosso poder.
Estamos a sabotar o nosso próprio sucesso. É tão simples e tão destrutivo quanto isso. E claro, a comparação está muito ligada a este medo do julgamento. Mas a parte interessante é que podemos reenquadrar a comparação. Podemos usá-la como uma forma de tortura, certo? Focamos naquelas coisas que não podemos mudar nos outros, e isso só destrói a nossa autoestima. Ou podemos usá-la como uma professora. Podemos olhar para as pessoas que admiramos e estudar as suas ações, as suas estratégias e aprender com elas para replicar o sucesso. A escolha é nossa. Certo, mas e se quisermos mesmo inspirar uma mudança em alguém, mas de uma forma positiva? A fonte fala aqui do ciclo ABC. Vamos ver. Primeiro, o A. Apologize. Ou seja, peça desculpa pela pressão. E depois, faça perguntas abertas. Em vez de atacar com um tu estás sempre a interromper-me, podemos tentar algo como olha, desculpa se tenho parecido frustrado, mas o que achas que podemos fazer para que ambos nos sintamos ouvidos? A seguir, o B. Back off. Ou seja, afaste-se, dê espaço, observe o comportamento sem julgar. E por fim o C. Celebrate. Celebre o mais pequeno progresso, enquanto continua a dar o exemplo da mudança que quer ver. E este ciclo aqui mostra bem a ideia. O objetivo não é forçar a mudança. É isso sim, criar um ambiente de compaixão. Um ambiente onde a outra pessoa se sinta segura e motivada para mudar por si própria. Pensem nisto. Ao começar com um pedido de desculpas e uma pergunta, o que acontece? Desarmamos logo a outra pessoa. Ao nos afastarmos, estamos a devolver-lhe o controlo. E ao celebrar o progresso, estamos a reforçar positivamente essa mudança. No fundo, é trocar o controlo pela influência positiva. Ok, e chegamos à conclusão. No final de contas, qual é o benefício mais importante, o prémio final de adotar esta mentalidade? É simples, a proteção da nossa paz interior. E agora, atenção a este facto científico que é fascinante. A maioria das nossas emoções, se não lhes dermos corda, se não reagirmos, passam em cerca de 90 segundos. É isso mesmo. É como uma explosão química no nosso corpo, que sobe e depois desce. O nosso grande poder está em não alimentar essa explosão com a nossa reação. É simplesmente deixá-la passar. E atenção, é muito importante esclarecer um ponto. Deixar os outros não é sobre ser egoísta ou deixar de nos importarmos com as pessoas. Nada disso. É sobre alinhar as nossas ações com os nossos valores. O objetivo é tomar decisões que nos façam sentir orgulho de quem somos, independentemente da reação que venha do exterior. E este é o ponto-chave de tudo isto. O verdadeiro poder não vem da aprovação dos outros, vem de um sentimento profundo de orgulho nas nossas próprias ações, nas nossas próprias escolhas. Quando agimos com esta integridade, a opinião dos outros simplesmente perde a força que tinha sobre nós. E para terminar, fica esta pergunta no ar, para reflexão. Pensem nisto com calma. Se o medo do julgamento desaparecesse, assim, por magia, o que é que mudava? Que decisões seriam tomadas? Que sonhos seriam perseguidos? A resposta a esta pergunta, bem, pode muito bem ser o primeiro passo para uma vida com muito, muito mais paz e poder.